Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e, como sempre, hoje é dia de analisar os principais acontecimentos do nosso país e também de comentarmos algumas falas que o presidente da República realiza todas as quintas-feiras em suas lives e que, estranhamente, não estão sendo reverberadas e repercutidas pelos grandes veículos de comunicação e pelas instituições que têm o dever de proteger a nossa democracia, o Estado brasileiro e o futuro da nossa nação. Se você está chegando agora, o nosso portal está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal, não deixe para depois, dê um cliquezinho agora, dê joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Se gostar dos nossos vídeos, compartilhe e vamos seguir em frente. Com certeza, muitos de vocês conhecem pessoas que defendem o governo Bolsonaro de uma forma absolutamente irracional. Porque do ponto de vista concreto, nós não estamos experimentando uma melhoria de vida para o povo brasileiro. Ninguém que está indo ao supermercado está pagando menos do que pagava o ano passado. Ninguém está pagando mais barato na carne, ninguém está alimentando mais a sua família de uma maneira melhor do que alimentava no ano passado e nos anos anteriores. Ninguém está pagando aluguel mais barato, ninguém está pagando combustível mais barato. A nossa energia elétrica subiu muito. O gás está subindo muito, os combustíveis subindo muito. E os serviços públicos, embora a arrecadação do governo esteja crescendo, estão cada vez mais ficando precarizados. O transporte está muito ruim, a saúde pública muito ruim, a educação pública muito ruim. Enfim, do que é que a gente pode se orgulhar no governo Bolsonaro de estar fazendo alguma coisa boa para o povo brasileiro? A não ser pautas que estão num campo muito subjetivo. Se você perguntar para uma pessoa por que ela apoia o Bolsonaro, vai dizer porque ele combate a corrupção. Será? Porque ele acredita em Deus. Puxa, porque ele é um homem de família. Olha, até mesmo sobre os aspectos morais e religiosos, o Bolsonaro não passa em nenhum tipo de teste. A vida dele é uma vida particularmente muito problemática. E as pessoas poderiam dizer assim, mas ele é um homem que defende o povo brasileiro, ele é um homem bom, é um homem que está solidário às coisas que estão acontecendo. Bom, por isso aí também não vai dar, né, gente? Acabei de ver aqui uma foto no estado de São Paulo do Bolsonaro num pagode. Bolsonaro curte festa com pagode e sem máscara em meio à alta de casos de Covid. Gente, alguém que comanda uma nação que enterrou 500 mil pessoas, meio milhão de brasileiros, tem motivo para ir a algum pagode? Ontem, na live do Bolsonaro, ele abriu a live dando uma demonstração de pesar pela morte de 2 policiais no Rio de Janeiro. O Bolsonaro mobilizou o governo federal para levá-lo de helicóptero até Nova Iguaçu para participar da cerimônia lá de despedida dos 2 soldados, dos 2 policiais. Só não foi possível porque o tempo não ajudou, se ele baixasse ali, ele não ia conseguir sair. E ele fala aí, falando nessa live, demonstrando assim uma solidariedade, mas é uma solidariedade seletiva, por interesse. Porque esse homem não pode ter amor por ninguém, nenhum ser humano. Não pode uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, de desprezo à vida dos brasileiros, de ter algum sentimento nobre que a gente possa apontar como uma coisa eticamente, moralmente, confortante para as pessoas que estão vendo a desgraça que está acontecendo aqui no nosso país. Mas por que Bolsonaro ainda está à frente do nosso país? Se é uma pessoa que está à luz, aos olhos da humanidade, matando o próprio povo brasileiro. É por dinheiro. É por negócios que estão acontecendo no nosso país. Enquanto nós estamos nas enfermarias, estamos entubados, estamos cuidando dos nossos familiares, estamos tentando nos defender, proteger os nossos negócios, o Bolsonaro e a sua turma estão ajudando a assaltar o nosso país. A gente passou por esses dias por um processo de autorização de privatização da Eletrobras. Eu pergunto para você que chegou aqui no nosso portal, você que é simpático ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, você sabia que o governo Bolsonaro queria privatizar tudo? A Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras. Você votou em Bolsonaro por conta disso? Obviamente que não.
99% dos eleitores de Bolsonaro não sabiam absolutamente nada em relação a isso. Isso está sendo feito de uma forma bem bandida, sem nenhum tipo de debate. Nós estamos distraídos e eles estão assaltando o povo brasileiro. Por que eu digo que é assalto? Porque você, meu amigo, eu também, nós pagaremos a energia elétrica mais cara. Esses caras não estão preocupados em fazer negócio para beneficiar o povo, não. Vocês acham que esses grupos todos empresariais, esses fundos de investimentos, eles estão preocupados com levar energia elétrica mais barata para o povo brasileiro? A nossa energia que está entre as 3 mais caras do planeta. Sendo que a energia do Brasil ela é produzida de uma forma barata, porque é água. É a usina hidrelétrica que já está paga. A gente não tem geração de poluição para fazer com que a energia seja produzida no Brasil. Esse pessoal não dá nó, dá pingo sem nó, como diz o outro, né? Eles não dão bobeira, não dão nó cego, eles só vão atrás de dinheiro. E o dinheiro somos nós que estamos fornecendo para essa turma toda, às custas do empobrecimento do povo brasileiro. E a gente vai vendo aqui que os jornalões, eles estão felizes com a privatização, né? E o Jornal Globo aqui, que eu tenho dito a vocês, eles brigam aparentemente com o Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro e família Marinho estão remando na mesma direção. Os grupos empresariais estão todos na mesma direção. E o jornal aqui já deu uma letra aqui para o Bolsonaro, né? Dizendo que a Câmara tem até terça-feira para rever as inclusões do Senado, porque a Câmara Federal modificou o projeto originário aqui que beneficia esses grandes grupos. E para beneficiar outros grupos, não foi preocupação com o povo também não. E o jornal diz o seguinte: em seguida, o presidente Jair Bolsonaro tem a obrigação, se quiser uma privatização bem-sucedida, de vetar o que afugenta investidores. Então, vamos ver se o Bolsonaro vai contrariar os grupos aqui empresariais ligados ao Grupo Globo, ou se ele vai fazer direitinho como eles estão mandando aqui. A gente vai analisar um pouco mais adiante. Mas, enquanto o Bolsonaro está curtindo, está comemorando os 500 mil caixões aqui no nosso país, como se ele nada tivesse a ver com isso, a gente vai ver notícias como essa aqui. O Paulo Guedes se manifestando, mostrando o caráter da sua humanidade e das pessoas que estão com o Bolsonaro, né? Eu gosto muito de assistir, às vezes, os vídeos do professor Vila. Ele chama o governo Bolsonaro de Bolsonaro e caterva, né? Eu prefiro chamar de Bolsonaro e quadrilha no português, claro. Bolsonaro e seus gangsters, porque isso está acontecendo aqui no nosso país. E quando a gente analisa uma fala dessa do Guedes, que é o ministro da Economia do nosso país, você vai dizer se eu estou exagerando ou não. Diz aqui a matéria. Ele estava falando aqui sobre a preocupação dele com as pessoas pobres, né, que estão se alimentando muito mal. Aí ele diz o seguinte: você vê um prato de um cidadão de classe média europeu que já enfrentou 2 guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. Os nossos aqui, nós fazemos o almoço onde às vezes há uma sobra enorme. Isso vai até o final, que é a refeição da classe média alta. Até lá há excesso. Para o ministro é preciso pensar em soluções para usar as sobras dos restaurantes e essas medidas seriam encadeadas com políticas de assistência social. Diz o Guedes: com toda aquela alimentação que não foi utilizada durante o dia no restaurante, aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, desamparados. É muito melhor do que deixar estragar essa comida toda, que estraga diariamente na mesa das classes mais altas brasileiras, e que também o desperdício ao longo de toda a cadeia produtiva. Gente, então, esse homem que, ao invés de estar preocupado em resolver a situação de miséria, de desigualdade social, um homem que está provocando na prática um abismo cada vez maior entre as figuras que estão no topo da pirâmide e as pessoas que estão na base da pirâmide, ele acha que não é dar emprego, não é dar educação, não é salvar as futuras gerações, não é salvar a nossa pátria, é pegar resto de comida e dar para mendigo. Os mendigos, os cidadãos que estão nessa situação, estão classificados pelo ministro da Economia como mendigos. Pessoas que estão nessa situação. Dá para dizer o quê? Também o Guedes, que foi um auxiliar do governo Pinochet, do ditador Pinochet, do sanguinário, do corrupto, do ladrão, do bandido Pinochet, o que a gente vai esperar de humanidade de uma figura dessa que apoia e que está trabalhando com uma figura como o Bolsonaro? Gente, na live do Bolsonaro ontem, coisas graves aconteceram.
Eu separei aqui uma, depois a gente vai falar do dia dele de hoje e as repercussões por onde estão acontecendo. Vou pegar aqui essa fala dele aqui. Se um quórum qualificado desse, deputados e senadores, aprovar a PEC e depois, numa sessão especial, promulgar a PEC, o Barroso diz, se não for judicializado, teremos voto eletrônico. Não, Barroso, não. Se promulgar, teremos eleições, sim, com voto auditável, ponto final. O respeito total ao parlamento brasileiro. Olha só, gente, o que está acontecendo? O Bolsonaro está com essa coisa do voto auditável, né? E ele estava explicando ali para o deputado lá dele, deputado militar também, o Vitor Hugo, que se o Congresso Nacional aprovar o voto auditável, que acabou o problema, que vai mandar orçamento e vai implementar. A questão é, pode acontecer de alguém, alguma instituição democrática do nosso país, como por exemplo a OAB, questionar que o processo não foi bem conduzido, que há uma infração à Constituição e entrar com uma ação para questionar essa emenda constitucional? Pode. Só que o Bolsonaro está dizendo que não. Que se passar no Congresso, acabou e ponto final. Como se ele fosse uma figura acima dos poderes da República, como se ele estivesse ameaçando. Ele ameaçou o Barroso. Então, o Barroso tinha que convocar a imprensa, tinha que convocar os outros ministros, tinha que convocar o Procurador-Geral da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, enfim, as personalidades para discutir esse tipo de situação. Como é que o presidente está dizendo que nenhuma ação judicial, nenhum tipo de obstáculo constitucional vai superar a vontade dele ou a vontade do parlamento, mesmo que estejam errados, mesmo que estejam ferindo a Constituição? Gente, isso aí é o fim do mundo. Eu estou impressionado como é que esse tipo de fala golpista, fala terrorista, fala bandida do presidente da República não ganhou a repercussão que deveria ganhar. E hoje o presidente da República, ele estava lá entregando títulos na região norte, lá no Pará. Antes de colocar o título, eu vou colocar aqui um personagem que tem a ver com essa cerimônia que eu vou falar com vocês. Vou conectar aqui os temas. Enquanto nós estamos tendo a CPI no Senado para apurar responsabilidade por esse genocídio aqui no nosso país, e que de uma forma muito hábil foi tratada pelo bolsonarismo e por ele mesmo, de uma forma a terceirizar a sua responsabilidade. Ele disse o seguinte, não, eu não tenho nada a ver com as mortes, porque o Supremo Tribunal Federal disse que a responsabilidade é dos governadores e do prefeito. Nada mais mentiroso, mais calhorda, mais bandido, porque não tem nenhum ato que o governo federal pode dizer que não realizou porque o Supremo não deixou. O que o Supremo não deixou? A única coisa que o Supremo garantiu foi que os prefeitos e os governadores tivessem autonomia para regular a saúde nos seus ambientes, nos seus espaços constitucionais. Se o governo quisesse ajudar, ajudaria. Só que o governo lavou as mãos e só mandou recursos. E aí vai encontrando, no meio do gangsterismo que está ao redor do Bolsonaro, falas mentirosas. E aqui não é um religioso, gente. Isso aqui é um político e um mau político. Um político que faz da mentira, a mentira bandida, uma forma de iludir as pessoas. E o Malafaia estava atacando a CPI da seguinte forma: o genocida não é o Bolsonaro, o genocida são os senadores que estão ali, que não são parte do Poder Executivo, que não tiveram nenhuma possibilidade de agir na proteção de vidas humanas durante a Covid, e a bandidagem modifica a realidade. Vamos acompanhar aqui. Guarde bem o nome desses senadores genocidas que impediram a convocação desse canalha. Humberto Costa, do PT de Pernambuco. O que ele está dizendo? Ele está querendo que os senadores que estão lá na CPI tivessem convocado o presidente do consórcio Nordeste. Porque, segundo a bandidagem que nós acabamos de mostrar, o dinheiro foi mandado, só que o dinheiro foi desviado e, por ter sido desviado, é que acarretou o resultado morte. A contaminação, a difusão de cloroquina, de tratamento que não existe, o comportamento antivacina, a desinformação da população, isso não causou morte. A culpa é dos senadores. Então, como é que a gente pode respeitar esse tipo de criatura? E aí, quando você vai vendo a entrega de títulos lá no Pará, aí a gente se depara com a seguinte informação, que essa figura que eu acabei de mostrar para vocês, com esse comportamento bandido, mentiroso, eu não sei como é que um cara desse ainda é considerado religioso.
a gente vê esse tipo de fala do presidente hoje. Vamos lá. Deixei para citar por último também uma pessoa que me é muito grata. Veio do Rio de Janeiro acompanhando a comitiva. Uma pessoa que não me defende, fala a verdade. Porque, como pastor evangélico, ele está preso ali no João 8:32, que é o pastor Silas Malafaia. Gente, o que um pastor estava fazendo na comitiva oficial, na entrega de títulos para pessoas lá no Pará? Isso é uma coisa para ser questionada, para ser levantada. Quem é que pagou esse tipo de despesa? O que explica essa situação, essa promiscuidade toda, né? Eu vou pesquisar um pouco mais esse assunto para poder descobrir alguma verdade no meio dessa história. E hoje aconteceu um fato muito curioso, que foi a presença de 2 médicos negacionistas lá na CPI. O fato que foi mais marcante foi o Renan Calheiros ter se negado a fazer qualquer tipo de pergunta, porque o currículo dos médicos ali, o que se pode ver sobre eles nas redes sociais, são verdadeiras aberrações. Defendem o tal tratamento, tudo aquilo que o Bolsonaro defende. Só que são figuras isoladas, parece que são pessoas que estão com algum tipo de demência, porque eles falam uma coisa e está acontecendo outra. Eles falam que todo paciente tem que ter um tratamento com acompanhamento médico. Sim, mas quantas pessoas na rede pública pode ter um médico 24 horas por dia? Um deles disse, olha, meus pacientes ficam comigo 24 horas por dia. Bom, assim, meu amigo, você pode receitar jabuticaba, chá da vovó, pode receitar tubaína, cerveja artesanal, chá de gengibre, porque qualquer variação, o paciente vai estar sempre com o médico. Agora, isso não pode servir como uma difusão de medicamentos por uma pessoa que se coloca como charlatão médico, para a população toda ficar iludida que existe um tratamento que pode impedir com que o vírus chegue até a pessoa. Em dado momento, esse personagem que estava lá hoje, um desses médicos, ele confirmou a declaração que o lockdown não funciona, que o lockdown é que nem o comunismo. Olha só a cabeça do cara, porque é uma coisa que não deu certo em lugar nenhum. Precisava mandar esse médico com uma camisa de força lá para Nova Zelândia, porque na Nova Zelândia, antes de ter vacinação, ele já tinha erradicado a Covid. Com o quê? Com isolamento social, com a identificação, a testagem em massa, com bloqueio de fronteiras, com as barreiras sanitárias. Lá eles sofreram muito menos e voltaram com a sua economia, voltaram com o país. Eu não sei se abriram já as fronteiras, eu acho que ainda não, mas eles tiveram atitudes que o médico negacionista dizem que não funciona. Então, gente, não há que a gente ficar muito admirado com a atitude do Renan Calheiros. Muitas pessoas acham que a CPI da Covid ela pode não dar em nada. E o Renan Calheiros, ele já disse que o relatório final da CPI não só será mandado para o Augusto Aras, que por mais que ele tenha o desejo de sentar em cima desse processo e de proteger o presidente da República, ele e o Arthur Lira, presidente da Câmara, que a cópia desse processo, dessas investigações, a conclusão do relatório, será enviado também para o Tribunal Penal Internacional em Haia. É um caso absolutamente inovador na história do nosso país. Então, gente, as coisas estão se dando, mas é muito importante que a opinião pública esteja se mobilizando também. Amanhã, dia 19, eu irei também para as ruas para também dar o meu grito lá de insatisfação e de protesto contra tudo aquilo que está matando o nosso povo brasileiro, as pessoas que a gente conhece e que está destruindo e vendendo tanto a nossa pátria. Eu fico por aqui, gente, mais uma vez. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.